Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Em Ponto, mais uma edição. Eu sou Carlos Rocha e hoje o assunto é um assunto que tem relação com o bolso da gente, tem relação com o sono da gente às vezes. Nós vamos falar sobre inadimplência e dívidas. Um ranking do Serviço de Proteção ao Crédito, do SPC, saiu e colocou a Paraíba como um dos estados em que teve um crescimento de dívidas e de endividados. A gente vai tratar sobre esse assunto, mas eu quero trazer só alguns dados aqui para introduzir a nossa conversa. A Paraíba se apresenta com ali mais ou menos uns 3,7 de aumento de inadimplência. Essa média ficou abaixo da média do Nordeste, que está ali em 4,9, e da média nacional, que está ali em 7,8. Mas para traduzir esses números e nos dar umas dicas de como sair dessa situação, a gente trouxe o nosso convidado aqui, que é o economista Amadeu Fonseca. Quero já agradecer a sua presença e ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Então, para começar esse assunto, que é um assunto que interessa muita gente, imagino eu, a que se deve essa, vou chamar de incongruência, mas eu não sei se é muito bem essa palavra, de notícias que a gente ouve de que a economia está começando a se recuperar e que está indo bem, só que o que é que falta para a gente ter essa sensação, na sua opinião? É um tema às vezes complexo, né? E de Complexo. fato é muito bom esses momentos a gente poder esclarecer isso, né? Mas embora a economia esteja bem, né? Então aí já vai uma adenda em relação a isso, é o quê? Na verdade, quando a economia ela está fluindo, a tendência é que o custo de vida ele aumente. Então uma regrinha em economia que a gente chama de demanda e oferta. Então, quando há uma demanda muito alta por produtos e serviços, consequentemente haverá um aumento desses produtos e serviços. Então, uma das explicações aí quando a gente fala de endividamento, de custo de vida, são muitas variáveis. Então, uma das está relacionada a essa questão. Mas aí tem outros também que explicam esse momento que nós estamos vivendo hoje também. E para introduzir bem esse assunto, nós vamos tentar. Eu queria que você tentasse explicar para as pessoas o quanto, para quem é leigo na área também, Sim, o quanto a economia é uma balança. É uma balança que tem que ser administrada, não sim. é? Então, de uma forma didática, tem como você explicar para as pessoas como é que se dá esse processo? Sim, sim. Eu acho até importante já Hum. fazendo isso que você falou, explicar bem os conceitos, né? Uhum. Então, vamos lá. O que é inadimplência e o que é endividamento, né? Então, às vezes, partindo dessa base, né? Para a gente poder ir avançando aqui na nossa conversa, né? Então, existe uma diferença entre inadimplência e endividamento. Então, o endividamento, ele significa o comprometimento financeiro da família. Então, existem outros indicadores também que apontam quanto as famílias brasileiras estão endividadas, ou seja, quanto da renda está comprometida. E aí esse indicador hoje ele está por volta de 81, quase chegando a 82%, ou seja, a cada entre 10 famílias, 8 famílias estão endividadas. Isso significa o quê? Significa dizer que recebe o salário, praticamente no primeiro dia o salário vai todo para pagar as É aquele contas. famoso salário de passagem, né? Só É, passa pela conta. só chega e sai no mesmo dia. Então, aqui é um cenário de endividamento. Então, ou seja, não sobra. Uhum. Praticamente toda a renda ela é destinada para o custo de vida da família. E qual é o problema disso, né? O problema é porque quando você se torna um endividado excessivamente, ou seja, não tem sobra nenhuma, o que é que acontece quando tem um imprevisto? Qualquer imprevisto vai desequilibrar o seu orçamento e aí acontece o outro caso, que é a inadimplência, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, não consegue pegar um empréstimo, ou seja, não, às vezes usa o cartão de crédito, né, para fazer aí para conseguir equilibrar o orçamento durante o mês, mas se ela não tem nenhuma dessas alternativas, então ela vai
se tornar inadimplente, ou seja, é a pessoa que não paga mais as dívidas. Então, ela se torna um devedor. Então, só para a gente introduzir aqui e começar bem explicado, bem né? explicado esses conceitos para não fazer confusão. Aham, perfeito. E tem um ranking interessante, eu estava lendo esse ranking do SPC, de que esses endividados aqui na Paraíba tem uma cidade que ganha, que é João Pessoa, Sim. né, obviamente, e tem um público que aparece na ponta, digamos assim, que são mulheres e na faixa ali entre 30 e 39 anos. E pode-se dizer que isso se dá por inúmeros fatores e tal, mas a gente tem muitas mulheres dirigindo famílias Sim, hoje em sim, dia, não é isso? É sim. um quesito. É sim. Inclusive, nessa faixa etária específica também, é uma faixa etária que geralmente as famílias têm mais compromissos financeiros, né? Então, vamos lá. Financiamento imobiliário, muitas vezes, né? Tem o financiamento de um veículo, você está tentando construir um patrimônio, já tem filhos em alguns casos, né? Então, é uma faixa etária que realmente ela é bem específica e tende a ter mais dívidas. Dívidas não significa dizer que você está sem pagar, né? Uhum. Dívidas são, às vezes, Que é financiamentos, o né? comprometimento da Que é o renda. comprometimento da renda, só para, Uhum. às vezes, não confundir que dívida significa que você não está pagando. E Perfeito. aí, no caso das mulheres, de fato, a gente tem hoje muitas mulheres que são chefes de família e cuidam praticamente do orçamento, né, da família. Então, acaba muitas vezes recaindo toda a estrutura do orçamento da família sobre essas mulheres. Então, muitas delas, às vezes, têm filhos, então, muitas vezes trabalham, algumas também, muitas vezes, estão dentro de um regime de informalidade. Uhum. Então, aí entra um outro ponto, que é a questão da renda variável, né? E aí, muitas vezes, as dívidas, a gente sabe que as dívidas, a maioria delas são fixas, né? Então, todo mês a Isso. gente tem as dívidas, e aí acontece que muitas vezes, dependendo da renda da pessoa, você pode ter se você tiver uma renda variável, por exemplo, então tem mês que você recebe mais, tem mês que recebe menos, mas a dívida está ali, né? Todo Uhum. dia, todo mês chega as contas para pagar. Então, é um ponto a mais aí para você também ter um cuidado, né, em relação a esse entendimento, né, do que você tem de rendimentos de receita todos os meses e de como é que está o comportamento da sua estrutura, da sua estrutura de custos. Perfeito. E um aliado nessa hora de fazer as nossas contas e de medir o nosso comprometimento de renda, quanto está comprometido, quanto a gente vai poder poupar naquele mês, a gente tem um aliado que é o papel e a caneta, não é verdade? Ou a planilha, né, para quem preferir. Exatamente. Eu costumo dizer que, independente das ferramentas que nós temos hoje, né, a gente sabe que inúmeras ferramentas nós temos hoje, né, inteligência artificial, planilhas, aplicativos, mas assim, o papel e caneta está acessível para todo mundo, né? Então, assim, Sim. você não precisa, às vezes, esperar uma planilha ou um aplicativo. Você pode fazer um orçamento simples, mais eficiente, apenas com papel e caneta, registrando as suas despesas, né? E aí, uma informação importante é sempre quando você for fazer essa separação, né, do que é gastos e do que é receita, sempre buscar entender a fundo as suas despesas por categorias. Então, o que é que seria isso, basicamente? E aí eu vou separar aqui em duas categorias, as categorias que são despesas fixas e variáveis. Então, despesas fixas são aquelas que geralmente a gente paga de aluguel, financiamento de veículo, Contas de consumo. imobiliário, né? Então, aquelas despesas que realmente todo mês os valores estão lá, então você tem que pagar. E as variáveis, que são aquelas que geralmente oscilam, né, todos os meses. Uhum. Então, mercado, às vezes uma compra na farmácia, então às vezes você não precisa comprar ali todos os meses. Algumas despesas com lazer, né, restaurantes, caso você tenha faça essa alimentação fora do lar. Então, por que é importante isso? Porque se você tem uma despesa fixa muito alta, é um problema. Então, isso significa dizer que você, dependendo da sua renda, uma parte expressiva da sua renda vai estar comprometida com o custo fixo. Já a variável é aquela que dá para você meio que reduzir um pouco. Então, Uhum. por isso que a gente sempre joga atenção para as despesas fixas, né? Tentar entender essa estrutura. Então, anota aí todas as suas despesas fixas, soma tudo e vê quanto é que essa despesa
ela compromete da sua renda. Então, se ela chega a mais de 50%, 60%, 70%, é muito preocupante. Porque é como eu falei, né? Qualquer coisa que vai acontecer, imprevistos, você vai ter primeiro que cumprir com essas obrigações fixas. E aí só depois que você vai poder pensar nas variáveis e aí você vai ter que sacrificar alguma coisa que, às vezes, o que mais a gente tem observado hoje é no mercado, né? Então, muitas famílias hoje têm sacrificado muito as compras no supermercado porque aumentou muito o custo de vida, né? Nesse caso, comprava uma marca, troca por outra. A proteína, você comprava lá sua carne, troca pelo frango, troca pelo ovo e tal. Faz essas manobras. E também uma coisa que é muito variável no supermercado, quando a gente vai fazer, é a questão do hortifruti, das frutas, né? Tem mês, você vai comprar tomate, ele tá R$ 8 o quilo. Sim, sim. No mês seguinte, ele já tá mais em conta, mais barato, né? Então, assim, a anotação acaba sendo um grande aliado, tanto na organização, né, quanto para que você tenha a noção de quanto você está gastando e no que você está gastando. Porque Sim. muita gente guarda na mente e a mente engana. A mente engana, né? A contabilidade da mente, ela sempre é falha. Então, exatamente por conta dessa que hoje, como a gente usa muito os meios digitais, né? Antigamente, quando a gente usava mais dinheiro, a gente Uhum. sentia mais, né? O dinheiro saindo, assim, Isso. pagando, e o dinheiro vai diminuindo ali na mão. Né? Hoje Uhum. não, hoje tudo é digital, então você vai ali, às vezes passa um cartão de crédito, não está sentindo aquela dor na hora, né? Porque é um meio digital, então você não contabiliza. Então vai passando ali várias comprinhas, e quando chega no final do mês, tá lá a fatura para pagar um valor que você nem imaginava. E aí, se você não faz esse acompanhamento, falta dinheiro Você para acaba pagar, tendo né? surpresa. Exatamente. Então, fazer esse controle é importante demais, assim, para você ter esse realmente, você não ser pego de surpresa. Então, outra coisa aí que você, aproveitando que você falou, né, que o que é um cuidado muito importante e é um risco muito grande que hoje, por conta dessa questão do endividamento das famílias, é muito comum hoje, aí você vai dizer se você já viu isso, as pessoas parcelarem as compras. Sim, Então, já. quando a gente chega ali a gente está fazendo as nossas compras no supermercado, que a gente chega ali no caixa, a primeira pergunta que o caixa faz é o quê? Vai No final, parcelar. né? Vai parcelar? Então, isso se tornou recorrente, né? Então, isso é um problema. Por quê? Quando a gente faz um parcelamento, o que é isso na prática, né? O que é isso, na verdade? É um comprometimento da renda. Então, imagina que você consome as suas compras ali em uma semana e você passa 3 meses pagando aquela compra, né? Então, vai fazer uma compra na próxima semana e parcela novamente em 3 vezes. E aí você vai comprometendo a sua renda futura, ou seja, aquele dinheiro que você nem recebeu ainda já está comprometido com parcelinhas. E aí, todas as vezes que essas parcelinhas você vai fazendo mais parcelamentos, vai aumentando, né? Uhum. E aí é onde chega o ápice de quando você recebeu o seu salário, você não tem mais nada para receber, porque de fato você vai ter que pagar a fatura do cartão de crédito, tem as despesas fixas, tem as despesas variáveis também que a gente já falou. Uhum. Então, veja que é um conjunto de decisões que muitas vezes as pessoas tomam ali sem pensar muito no dia a dia, né? Uhum. E aí eu também não vou colocar a culpa nas pessoas. Sim. A gente sabe que hoje a gente vive num cenário muito complexo, difícil, e nós, infelizmente, não tivemos educação financeira suficiente. Então, as pessoas vão fazendo isso, né? Vão parcelando, às vezes não se preocupam tanto. E aí, infelizmente, chega esse ponto, né? Que de se tornar inadimplente e aí vai para a estatística, né? Mas Uhum. o que eu reforço aqui é que antes de se tornar a estatística, né? O problema ele já vem bem antes. Sim. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, para as pessoas poderem se preparar, né? E Uhum. a partir de hoje dar um baixa também em algumas dessas ações que se tornaram hábitos, né? De parcelar, né? Parcelar, Uhum. parcelar. E aí a gente sabe que às vezes é para você tentar vencer o mês, né? Aí você É. pega, parcela ali uma compra em 3 vezes para pagar menos naquele mês, mas você esquece que aquilo ali vai ter que ser pago nos próximos meses, né? Então a regra é compras. É óbvio que não dá para você resolver isso do dia para a noite, né? Então, Sim. Uhum. quando a gente faz uma consultoria financeira, a gente faz um planejamento e a gente pede para a pessoa
começar com algumas pequenas ações, né? Então, eu estou falando aqui, às vezes é muita coisa, mas assim, a gente não começa de fato fazendo tudo isso dessa forma, né? Então, tem um planejamento e a gente começa com pequenas ações e aí com um objetivo, né? Então, inicialmente você precisa parar esses parcelamentos, né? Então, você precisa parcelar produtos que realmente têm um custo maior, né? Então, por exemplo, uma televisão, uma geladeira são itens que são mais caros e aí realmente você não cabe no seu orçamento, então você parcela, né, em 10 vezes, que é o comum, né? 10, 12 vezes. Mas compras menores não é bom fazer isso. É bom tentar organizar o orçamento e se esforçar para pagar dentro do mês, porque aí você não acumula essas parcelinhas, né? Então, essas parcelinhas aí é uma dor muito grande, porque aí quando você não consegue pagar o cartão de crédito, aí gera o pior de todos, que é os juros do cartão de crédito, que é o maior do sistema financeiro. O cartão de crédito é o pior. Então, quando a pessoa não paga a fatura do cartão de crédito, e aí eu conheço N casos de pessoas que foram fazendo essas parcelinhas, foram fazendo, e aí quando chega no final do mês não tem o dinheiro para pagar e paga o mínimo, né, do cartão. E aí isso é um empréstimo, né, sendo que é um empréstimo altíssimo. O custo é muito alto. Tem uma lei hoje que inclusive limita os bancos a já chegou uma época que essa dívida, por exemplo, uma dívida de 5 mil reais, ela se tornava coisa de 20 mil reais, 30. Então você não conseguia mais pagar, né? Então, recentemente teve uma lei que foi criada e aí não é possível mais que uma dívida, por exemplo, de 5 mil reais, ela passe, ela duplique. Ela só pode duplicar, na verdade. Então, só pode chegar até 10 mil, mas veja bem, é duas vezes, né? Sim. 10 mil. Então, não é também, apesar do limite, mas é um valor expressivo. Expressivo, Então, você exatamente. vai pagar 5 mil reais de juros ali. Então, o cartão de crédito é realmente complicado, mas é uma ferramenta muito boa, né? Mas muitas vezes ele é o vilão. É uma ferramenta muito boa, mas que ele pode se tornar uma dor de cabeça depois, dependendo da forma como é usado. Sim, Né? sim. O cartão de crédito ele tem essas nuances. E pegando essa informação ainda do ranking, eu vi que tinha uma informação interessante lá que cada 4 dívidas, 3 são dívidas com bancos, né? E a gente vê hoje um malabarismo de informações por parte dos bancos, por parte de financeiras, para que as pessoas. Eu digo até, eu posso me arriscar a dizer, um superestímulo Sim, para que as pessoas façam empréstimo, façam o cartão, façam o saque no cartão, sim. façam o parcelamento de fatura. Assim, eu já cheguei a receber notificações na véspera no dia do pagamento da fatura. Olha, você tem essa opção de parcelar a sua fatura. Tá apertado esse mês? Parcele sua fatura. Então, os próprios bancos meio que estimulam as pessoas a terem esse comportamento. Sim, concordo. E, inclusive, hoje a facilidade é muito grande, né? Então, você vê aí, às vezes, que você pode escolher o seu limite do cartão, muitas vezes, né? O banco ela aumenta o limite do cartão. Com essa digitalização, né? Se tornou muito fácil você pegar um empréstimo. E aí, às vezes, também eles oferecem essas opções. Até recentemente eu estava vendo, existe, quando você vai fazer o Pix, por exemplo, né, em alguns bancos, não vou citar aqui os nomes, mas alguns bancos eles colocam lá como a primeira opção do Pix, o Pix que Parcelado. você faz o parcelado, né, no cartão de crédito. E aí aquilo ali é um empréstimo, né? É uma operação de crédito. Você vai pagar IOF, vai pagar juros, mas dependendo do grau de instrução da pessoa que está ali manuseando, até se for uma pessoa mais de idade, por exemplo, ela Ela não vai. acredita que está fazendo Ela um não Pix vai saber, não. Então, ela não vai saber que aquilo ali é um Pix parcelado, que que tem vai juros, cobrar mais que vai cobrar depois. mais depois. Então, isso se torna também uma dor de cabeça, né? Então, de fato, tem todas essas questões que acabam muitas vezes levando as pessoas ao erro, né? Às vezes nessas questões e se endividando mais, né? E aí o próprio cartão de crédito é um deles, a questão dos empréstimos também. Então, a facilidade hoje é tão grande e às vezes pelo aplicativo é mais caro também, né? Então, você acaba muitas vezes em qualquer problema financeiro hoje, as pessoas recorrem a um empréstimo. Né? Sim, Então, até porque isso se dá, assim, na minha concepção, acredito que se dê ao fato de que nós não fomos educados
para isso, não Sim, tivemos educação financeira e às vezes eu tenho a impressão de que as instituições financeiras surfam nessa onda, né? demais, demais, demais. Aí tem os dois casos, né? Tem aquela Uhum, pessoa que às vezes está precisando realmente do empréstimo para uma coisa, um problema de saúde. uhum, E tem aquelas pessoas que não, né? Também que tem a facilidade ali e às vezes vão fazer uma viagem e pegam o empréstimo e tá tudo bem, né? uhum, Então, assim, esse endividamento, ele é muito... por isso que eu falei, né? Tem muitas variáveis que uhum, explicam esse endividamento e inadimplência, porque é um somatório de questões, né? Então, assim, tudo está relacionado sempre à tomada de decisão, mas também tem questões por trás, né? Tem questões por trás, o que eu costumo falar às vezes, que ninguém, eu acredito nisso, que ninguém quer ficar inadimplente, né? Eu acredito que a pessoa não acorda e, ó, vou estourar aqui o meu, vou ficar usando cheque especial todos os dias, eu vou estourar a fatura do cartão de crédito. Eu quero crer que ninguém faz isso por livre e boa vontade, né? Eu acho que as pessoas acabam muitas vezes tomando decisões erradas e por essa falta de instrução, muitas vezes, conhecer como é que o mercado financeiro funciona, como é que esses juros são calculados, como é que isso é cobrado. Muitas das pessoas não sabem disso. Então, às vezes, eu costumo, assim, para mim, às vezes tudo isso é muito básico, né? Mas através dessas entrevistas, eu já consigo identificar e perceber que não. Às vezes, muitas pessoas, elas de fato não sabem. uhum. Então, a gente precisa cada vez mais reforçar, né, e falar sobre esses assuntos, porque de fato as pessoas não sabem. Então, por mais que a informação ela esteja aí, muitas vezes muito espalhada, né, muito pulverizada, então, sim, os bancos muitas vezes se aproveitam dessa falta de informação da população e vão cobrando mais, né? E o banco ele ganha dinheiro fazendo isso, Eu vou de trazer aqui fato. para nossa conversa um exemplo que eu já ouvi, né? Sim, Porque às vezes o que que acontece? Na aposentados, pensionistas, servidores públicos, eu já ouvi, inclusive no caso de servidor público, mas já sei que isso acontece com aposentados também. É, tá lá a funcionária pública que eu a conheço, dizendo, eu tenho direito, ligaram para mim, eu tenho direito a 7.000 de troco. Então, de troco, que ela explicou, é que ela já tem um empréstimo ativo e tem uma margem consignável liberada. Então, meio que uma instituição liga para ela e fala: você tem 7.000 aqui disponível. Vamos pegar? Só que ela não diz que esses 7.000 em 96 vezes você vai renovar o teu exato, empréstimo que você já tem e já pagou várias parcelas. E vai pegar exato. esse troco, né? Então, acredito que muitas vezes as pessoas têm as suas pretensões, às vezes é até para pagar outras dívidas, né? E, assim, por ironia, às vezes, por essa falta de entender sobre o mercado financeiro, às vezes pega um dinheiro com um juro altíssimo para pagar uma dívida que não tinha um juro tão alto assim, Sim, que sim, compensava mais você ficar pagando tua parcelinha ali é do jeito que, verdade. não, eu preciso liquidar, eu tô agoniado para liquidar isso, aí eu darei um outro. É, Porque houve aquele estímulo, houve aquele telefone que você atendeu e as pessoas, assim, principalmente dessas financeiras, né, que precisam lá bater meta, conheci já sim, pessoas que sim, trabalham nesse meio, precisam lá bater a meta e tem um script já para que essa pessoa feche, né? E qual é a dica que você daria para essas pessoas? Você falou em consultoria financeira, que é sim. um serviço que você acredita que ofereça, para essas pessoas que querem saber mais como é que funciona esse mecanismo. Vale a pena pegar um troco? Vale a pena permanecer com o meu empréstimo? Precisa fazer uma avaliação, né, dessas operações de crédito que a pessoa tem. Hoje tem algumas, se você for, por exemplo, servidor, né, tem como você consultar, né, através É, esqueci, me falhou agora a memória, mas tem um relatório que você consegue tirar, Uhum, que é público, né, inclusive. Acho que é o meu INSS, se for, por exemplo, de aposentados, você consegue verificar lá todos os consignados que tem. uhum, Enfim, eu esqueci o nome do relatório específico agora. Mas você tem como consultar, né? Então, é muito comum isso que você falou, para servidores, inclusive. Então, e eu ainda vou além, né? Pela minha experiência,
muitos dos servidores eles são endividados por conta dessa facilidade, né? Às vezes o trabalhador que ele é CLT, apesar de hoje ter o crédito também para o CLT consignado, Uhum. mas a pessoa que muitas vezes o MEI, né, o profissional liberal que trabalha mais informal, o crédito é um pouco mais difícil. Mas para o servidor, o crédito é muito fácil. E aí, de fato, os bancos eles se aproveitam muito dessa questão. Eu já tive casos de pessoas que eu já fiz consultoria com mais de 15 empréstimos Caraca. de consignados e créditos pessoais também, porque o consignado ele tem um limite, né? Uhum. Então, quando chega a 30% da renda, se eu não estou enganado, aí se você quiser fazer outros empréstimos, você já vai para outras linhas que o banco oferece. Esses 30% que você fala é o que eles chamam de margem? É a margem, é a né? margem em relação à renda, né, da Uhum. pessoa. Então existe essa margem e o banco, essa margem ela fica bem explícita, sabe? Então o banco, ele sabendo que tem essa margem, aí é o caso aí da sua amiga. Então, ó, tem uma margem ainda que ela não comprometeu, então vamos comprometer, né? Então ele vai ali, ele vai acompanhando e ele tá querendo que realmente. E às vezes, de fato, você tá ali com uma operação de crédito que às vezes tinha uma taxa menor, e aí você contrata outra mais cara, né? Então, hoje a gente também tem a questão da taxa de juros, que é a Selic, tá alta ainda. Uhum. Então, tudo que a gente está falando em relação a custo do dinheiro, ou seja, empréstimos, financiamentos imobiliários, financiamentos de veículos. Não sei se você já recentemente ouviu alguma pessoa falando, mas que foi financiar um veículo e as parcelas estão caras, muito Uhum. altas. Então, Sim. está muito relacionado a essa alta também da Selic, sabe? Apesar de que o custo dos veículos também aumentaram muito, mas Uhum. Sim. o custo do dinheiro é muito caro hoje. Sim. Então, quando você comete um erro financeiro nesse aspecto, você é duramente penalizado por conta disso. Uhum. Então, por isso que é importante você ter as informações, né, para você tomar as decisões da melhor forma possível, de forma consciente, responsável também, com equilíbrio, para você não comprometer o seu futuro, né? Então, Uhum. como você falou, esses parcelamentos do consignado, eles são parcelamentos praticamente eternos, né? Você nunca termina. Então, eu também trabalho na área de perícia financeira. E aí acontece muito dos bancos eles fazerem esses empréstimos, às vezes sem nem a pessoa autorizar direito, eles já colocam dinheiro na conta. E aí realmente, às vezes chegam alguns casos de quando é comprovado que houve a má-fé, né, Uhum. esses empréstimos eles são cancelados e o banco precisa devolver os valores que foram pagos. Então, é um cenário assim bem Uhum. complexo mesmo. Eu não vou saber se isso é a sua área e se você vai poder me responder. Quando um empréstimo ele é efetivado, eu sei que quando há uma compra, seja física ou pela internet, você tem um período de arrependimento. Sim. No empréstimo, a mesma coisa? Depende, né? Depende muito, assim. No caso de uma disponibilização, quando você já recebeu o dinheiro, Uhum. é mais difícil. Mas, assim, no caso de um financiamento, por exemplo, sim, você pode desistir Uhum. com os 7 dias. Certo. Mas é possível, sim. E aí, aproveitando essa questão Uhum. você falou do empréstimo, né? Uhum. Importante demais quando você for fazer um empréstimo, você verificar as taxas, né? Então, muitas vezes você não verifica essas taxas. Sim. E aí, alguns bancos, lembrando que cada banco ele tem as suas taxas, né? Então, tem bancos às vezes que cobram taxas maiores, taxas menores. Então, às vezes, pelo fato da pessoa não saber que existe essa dinâmica entre os bancos, acha que todos os bancos são iguais, não, né? Cada banco ele tem ali a sua política. Uhum. Então, é importante fazer sempre essa pesquisa aí, no caso de você estar pensando em fazer um financiamento, né? Algo nesse sentido, ou tomar um empréstimo mesmo. Uhum. Eu costumo prestar bastante atenção, mas quase que eu caio em uma, em uma questão de passar uma dívida de um banco para outro. Sim, Estou falando isso para que as pessoas prestem bastante atenção nisso também, porque você falou de taxa, a gente precisa se atentar às taxas, porque muitas vezes o modus operandi dos bancos, até para poder fechar, conosco a sua parcela vai passar de R$ 700 para 512. sim. Exemplo.
Só que ele não te fala que vai aumentar o, É, o é a número de taxa, né? É a parcelas, taxa. né? Então, às vezes a gente, por se apegar tanto, caraca, eu vou deixar de pagar 700 e taralá por mês para Sim. pagar 500 e pouco, isso é vantagem. Então, vender a vantagem, quando você ver a vantagem, se atente aos detalhes. Na verdade, a gente sempre observa o que vai definir realmente a precificação é a taxa, né? Uhum, Então, às vezes, de fato, o que eles mostram é que vai ter uma redução da parcela ali, mas quando somar tudo no final, você vai uhum, pagar mais do que o que você deveria estar pagando, né? Mas, de fato, o maior balizador é a taxa, né? Porque aí é o custo do dinheiro, né? Então, sim. entenda o empréstimo como um aluguel, né? Uhum, Então, o banco ele está muitas vezes lhe emprestando lá, sei lá, 5 mil reais. Então, tem o aluguel desse dinheiro, né? Você vai ter que devolver os 5 mil mais os juros. Então, os juros é o aluguel do dinheiro. Então, você precisa fazer essas contas, porque senão o aluguel está caro demais, né? Então, você uhum, precisa fazer bem essas análises e não são fáceis. uhum. Não são É, fáceis. trazendo um assunto assim, não é sobre o ranking, mas a custo de curiosidade mesmo. Existe algo na nossa economia que está sendo discutido, que são a questão dos jogos online, né, e as plataformas de aposta. Sim. Do ponto de vista da economia, como é que você vê isso aí? É, você bem Pode ser sincero. em relação à economia é péssimo, né? Então a Uhum. gente percebe que as bets aí nos últimos anos já foram mais de 30 bilhões que foram assim capturados do mercado, né? Então você imagina 30 milhões que poderiam ser direcionados para comércio, para serviços, para consumo, né? Então estão sendo drenados nas bets, né? Então assim a gente está falando que as bets não é investimento, né? Então é algo ali que você está fazendo ali por mera, vamos colocar aqui com uma diversão, né? Mas isso é muito grave, né? Porque a gente já tem relatos, assim, muito de pessoas, inúmeras histórias, né? De pessoas que perderam patrimônio de uma vida toda, né? O efeito colateral, né, dessa prática. Exatamente. Inclusive, agora recentemente, né? Na questão da Copa, é, um caso aí recente de uma pessoa que só nesse período da Copa do Mundo, assim, conseguiu um endividamento, assim, na casa de quase 300 mil reais, só nessas questões de apostas, né? Então, Uhum. assim, é algo que isso, vou colocar aqui uma pessoa, um médico, né? Então, uma pessoa que não é qualquer pessoa, né? Então, Uhum. assim, tem uma instrução. Então, como eu sempre falo, né? A educação financeira, ela não tem nada a ver com renda, né? Então, às vezes, uma pessoa que ganha uma renda de um salário mínimo, ela vive muito melhor do que uma pessoa que ganha 10 salários mínimos. Então, tem muito mais a ver com a mentalidade da pessoa, né? Da Uhum. forma como aquela pessoa enxerga, né, as finanças, da forma como ela controla o seu dinheiro. E aí tem que voltar lá atrás também para ver como é que foi a história dessa pessoa, a história de vida dela, né? Então a gente sabe também que existem padrões relacionados à infância, à família. Então, Uhum. assim, tudo isso, né, vai gerando ali as decisões que a gente vai tomando hoje, né? Então, eu estou escrevendo um livro, né? Assim, estou Ah, quase bacana. concluindo. E uma das questões que eu tenho abordado muito é sobre essa questão do script, né? Tipo, de como a nossa mente foi programada para as decisões que nós tomamos hoje. Então, se você vivia numa família que existia uma escassez muito grande, então você tende a seguir aqueles padrões, né? Se você estava dentro de uma família que existia muita abundância, você tende a seguir esses padrões. Então, quando você faz essa reflexão, você começa a entender de fato o que é que faz você tomar essas decisões, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma situação de vida que ela não está satisfeita, então ela acha que para mudar de vida é através desses mecanismos, né? Assim, Uhum. a possibilidade de você ficar milionário, né? Que a gente sabe que isso é quase impossível, né? Então, quando eu geralmente nas palestras eu mostro um gráfico que mostra que basicamente ele
ele mostra quanto é que você precisa guardar todos os meses para você alcançar um patamar de liberdade financeira. Uhum. E matematicamente falando, é muito difícil, né, isso acontecer. Então, leva ali mais de 10, 15 anos para você, todos os meses, você aportando recursos para você se tornar, para você chegar num nível de liberdade financeira que eu falo no sentido de você Uhum. ter uma renda, né? Assim, Sim. vitalícia, digamos assim. Sendo que no mercado as pessoas vendem o oposto disso, né? Então, o que é que eles vendem, né? Ó, você vai ser milionário aqui um mês, né? Então, a gente tinha muito esses cursos, né? Uhum. Antigamente, como se tornar um milionário, né? Em tanto tempo, em tanto período. Em 7 meses, nem em 7 meses, né? É rápido às vezes. Enfim, então, é, as estratégias, elas são nessa perspectiva de pegar você pelo emocional, né? Sim. Uhum. Então, quando pode parar para analisar que sempre é muito emocional, né? Então as pessoas acabam caindo nessas propagandas, né? Nessas publicidades, porque de fato o emocional ele tem um papel bem expressivo assim às vezes na decisão das pessoas quando você não pensa, né? Então Uhum. quando você não usa razão. Então um dos aspectos é isso, né? Que você entender bem o que é que está levando você a tomar essas decisões e nunca tomar uma decisão com base na A emoção, né? Na emoção. emoção é bem preocupante. Exatamente. Em outro episódio do Em Ponto Podcast, eu entrevistava o delegado de defraudações e um dos pontos que ele mais abordou é que nós estávamos falando sobre golpes Sim, financeiros que as pessoas querem acionar a sua emoção para você tomar uma decisão precipitada. Então eu acredito que se aplica da mesma forma, sim, não é? sim. Com base na tua decisão pela emoção, você tem que puxar ali a sua razão, puxar o freio de mão da emoção, né? É, E assumir o papel da razão para poder analisar todos os pontos e tomar a melhor decisão possível, né? exatamente. Isso vale para tudo, assim, em Uhum. relação a finanças, isso é muito verdade, porque assim, até nessa questão de compras, né? Assim, puxa o freio de mão aí, às vezes. Então, às vezes, quando você. Hoje também, um outro assunto, né, que é bem interessante é Shopee, né? Aham. Shopee, Shein, enfim, essas. As facilidades. Então hoje a gente vê as pessoas comprando meio que todos os dias coisas que elas não precisam, né? E às vezes é o quê? É emoção, né? Às vezes vê lá no Instagram uma publicidade de um influenciador, né, mostrando aquele produto, aquele serviço, enfim. Aí a pessoa, oh, eu quero aquilo ali, e às vezes nem precisa, né? Então, o que eu sempre falo, ó, se você não sabia que você precisava daquilo e você acha que precisa, é porque você não precisava. Então, às vezes, você precisa dar uma parada, para um pouquinho, espera até amanhã para comprar o que você quer. Se amanhã você não tiver mais a vontade, mas é porque você não precisava daquilo. Então, uma coisa aí vale também a questão é você ter uma lista de desejos, né? Por Uhum. exemplo, então, faz uma lista daquilo que você quer, né, adquirir, para que você realmente foque naquilo que você precisa e não nessas coisinhas, sabe? Porque quando você, como eu já falei das parcelinhas, eu vou repetir novamente, né? Quando você vai somando esses pequenos itens, essas pequenas comprinhas que você vai fazendo, às vezes é um valor que você poderia guardar todos os meses e as pessoas dizem, ah, eu não consigo guardar, eu não consigo. De fato, você nunca vai conseguir guardar se você não começar, Uhum. né? Então tem a regra a regra é você primeiro se paga, né? Você primeiro separa o que você quer guardar e depois você se vira com o resto, né? Porque se você for esperar sobrar, não sobra. É muito difícil sobrar, Uhum. né? E de fato é assim mesmo. Assim, é difícil às vezes a pessoa entender porque como é que vai sobrar se meu salário está todo comprometido? Então, não vai sobrar. Então, se você não tomar uma atitude em relação a isso, em começar a guardar já desde o primeiro dia quando você recebe, não vai sobrar, porque o dinheiro ele sempre vai buscar ali uma Uhum. forma de algum caminho, né? De Então a te gente abandonar. E a ele palavra é essa. pronto, é exatamente isso. Então se você não fizer isso, vai ficar muito difícil você conseguir ali ter uma reserva, né? Então, e uma outra pesquisa, inclusive, que saiu, acho que é um mês atrás, 2 meses atrás, foi uma pesquisa que fala, eu não lembro o percentual, mas é, era que as famílias não tinham, ou pessoas não tinham, R$ 500 guardado. Então, você imagina.
R$ 500 não é muito dinheiro, concorda? Sim. Nos dias de hoje. Uhum. Então, imagina um imprevisto. O que é que dá para você fazer com esses R$ 500? Então, ou seja, qualquer imprevisto que uma pessoa possa ter hoje em dia pode causar um desequilíbrio total financeiro. E aí você tem algumas opções, né? Como eu já falei. Ou você vai pedir dinheiro emprestado para algum familiar seu para quitar uma dívida, ou então você vai deixar de comprar, de pagar uma conta para se for um motivo de saúde, por exemplo. Uhum. O que é que acontece normalmente? Você não vai pagar o cartão de crédito, você vai cuidar da sua saúde. E aí, pronto, entrou inadimplência, né? Então, ou outro é fazer um empréstimo, né? Então, você vai fazer um empréstimo, vai pagar juros, né? Dependendo de qual empréstimo você fez e de como você está precisando. Às vezes é a linha de crédito mais cara. Então, isso é um problema, né? Então, de fato, isso aí vai causando aí todas essas questões e aí a gente vive nesse cenário, né, em relação ao ranking, tem toda uma questão estrutural, né, por trás, né? Então, assim, não é algo... A gente sabe também que pós-pandemia as coisas... Uhum. O custo de vida aumentou muito, né? Então, os alimentos subiram muito, né? Ontem mesmo, segunda-feira, eu dei uma entrevista a respeito da cesta básica, né? Que Isso de Diese, né? foi do Diese. Então, o custo da cesta básica teve uma queda em João Pessoa nesse último relatório, mas a gente ainda acumula uma alta de quase 8% esse ano, né? Então, uma coisa que eu gosto também de reforçar, né, é que quando você vê a notícia de que a inflação ela está menor, não significa dizer que os preços estão caindo, né? Os preços não caem. Os preços eles só crescem menos, né? Então, é triste isso, né? Mas os preços não caem, né? Então, os preços só crescem menos. Então, se você for pegar ali desde pós-pandemia, de 2021 para cá, né? Quando a gente acumula a inflação, é quase 35%. Sendo que a gente sabe que na prática mesmo, no dia a dia, o aumento foi muito maior, né? Concorda? Sim. Concorda que alguns alimentos, por exemplo, cresceram muito mais do que 30% nos últimos anos. Muito mais. Café que eu diga, né? Muito mais, muito mais. Então, teve aquela crise do óleo de cozinha, né? Então, enfim. Então, assim, no dia a dia mesmo da população, o aumento ele é muito maior. E a renda não acompanha esse aumento, né? Então, a gente sabe que o aumento está acontecendo hoje, mas o salário mínimo só vai ser corrigido no próximo ano, né? Exatamente. Então, é esse ponto. E aí as famílias precisam se meio que dar uma driblada, né, nessa questão, porque o custo de vida vai subindo no mês. E aí o que é o mais fácil fazer? É parcelar, né? Então, por isso que eu não condeno, né? A gente chega um ponto, né, que a gente entende a questão estrutural que está por trás, a gente não pode condenar as pessoas por algumas decisões, né? Então, a gente sabe que tem toda uma questão de instrução, né, de educação financeira que falta muito ainda no nosso país. E a gente precisa realmente disseminar sobre isso e falar, né, sobre esses assuntos. Mas uma coisa que eu, em particular, achei muito didático desse bate-papo é a questão de visualizar a tua vida financeira ali. O papel, vamos voltar para o papel. Sim, vamos voltar para o papel. As listinhas, porque você olha para aquilo ali e você... É como se fossem cartas na mesa. E você tem um poder maior de administrar aquilo ali, né? Você olha para aquilo ali e fala, olha, vamos administrar aqui. Onde é que eu posso cortar? Contando uma coisa assim, em particular, um dia eu fiz isso e só depois de eu fazer isso foi que eu percebi que eu estava pagando plataformas de streaming sem nem assistir. Sem nem parar, sem nem ter tempo, né? Tava pagando o quê? 4 plataformas. Uma delas, ela vinha junto com o meu provedor de internet. Eu falei, peraí, já que essa vem junto com o provedor de internet, eu concentro meus interesses no meu entretenimento nessa aqui e corto as outras. Exatamente. Né? Aí foi uma economia de mais R$ 100 por mês, né? Por mês. Ou seja, R$ 1.200 por ano. Por né? ano. Por ano, né? Exatamente. Então, essa questão de você colocar na mesa já adianta muito a tua vida, a questão das compras
dos aplicativos, porque a gente Sim, vive num mundo de superestimular o consumo, sim. né? Eu acho muito engraçado que essas plataformas, eles colocam sempre para ter uma promoção todos os meses, o mês 2 do 2, 3 do 3, 4 do Sim. 4, Ah, e vai jogando ali um monte de cupom para estimular o teu exatamente. consumo e você perder o controle. Sim. Mas um jeito de puxar o freio de mão é puxa o freio de mão com a caneta, né? Isso. Ah, isso que você falou aí traz vários ganchos, né? Então, Aham. assim, uma das coisas lá que eu também coloco no meu livro é o quê? Existe um calendário, perceba só, existe um calendário anual para você consumir, Consumir. né? Então, é dia das mães, dia dos pais, é dia das crianças, é feriados, final de ano nem se fala, né? Uhum. Que já a gente tá chegando próximo, né? Aí vem 13º, enfim. Mas essa questão realmente de anotar os gastos é fundamental, né? É fundamental. E aí tem um outro ponto que eu não falei, que é aproveitando o seu gancho, é o quê? Depois que faz separa em custos fixos e variáveis, e você provavelmente, quando você faz isso, aí é onde entra essa questão do hábito, né? Se você faz isso todos os meses, só o fato de você anotar, você já começa a ter mais consciência, Sim. né, sobre o que para onde o seu dinheiro está indo, porque as pessoas não têm essa visão hoje Uhum. de para onde o dinheiro está indo. Então, só quando você anota, você vai saber, oxente, eu estou pagando isso aqui, mas dá para cortar isso aqui, dá para substituir, foi o que você fez, Uhum. né? Então, isso é essencial, você fazer esse levantamento para você saber como é que está a sua situação, né? Colocar tudo na mesa. Depois, separar em categorias, né? Não agora mais em categorias de despesas fixas e variáveis, mas tipo caixinhas, né? Como aquelas caixinhas do Nubank. Então, Uhum. pega uma caixinha para as despesas essenciais. Então, nas despesas essenciais vão ser todos os custos fixos. São aqueles que você não vive sem, né? Então, são os financiamentos, os streams também podem entrar, né? Netflix, Spotify, se você tiver, enfim, tudo isso que para você entender o seu custo essencial, digamos assim. E aí vem as outras categorias, que é mercado, saúde, que é farmácia, se você está ali incluso também academia, pilates, fisioterapia, coloca tudo dentro dessa caixinha de saúde. Também tem a caixinha do guarda-roupa, né? Que são as roupas, o vestuário, calçado, as meninas maquiagem, né? Uhum. Então, quando você começa a organizar essas caixinhas, aí você vai entendendo melhor ainda como é que está o seu orçamento e para cada caixinha, futuramente, depois de você entender, futuramente você vai definir limites para essas caixinhas. E aí é onde você vai começando a organizar as suas finanças. Isso não é do dia para a noite, como eu falei. Sim. Você tem que começar de forma gradual, É a né? criação de uma cultura nova na É, sua vida, é né? um hábito. Então, assim, você vai começar a fazer isso hoje. Não espere que você vai mudar a sua vida financeira Tá. de hoje para o próximo mês. Então, Uhum. dependendo de como está a sua situação atual, vai levar ali 3, 4, 6 meses, porque lembre-se, dependendo do seu estilo de vida hoje, você tem compras parceladas no cartão que vai até 10, 12 vezes. Então, se você pegar ali hoje, se você somar todas as suas faturas do cartão de crédito, quanto é que vai dar? Né? Aí é um ponto também importante, porque imagina só. Então, esse vai ser o montante total do que está comprometido para o futuro. Ou seja, já está comprometido. Então, você precisa primeiro trabalhar em cima desse futuro comprometido, né? Sim. Dessas parcelinhas que estão comprometidas. Então, faz tudo isso, analisa, separa essas caixinhas e começa a construir esse hábito de fazer isso todos os meses. E aí você procura um dia na semana. Não precisa fazer todo dia, eu não recomendo que faça todo dia, até porque praticamente você não vai dar conta de fazer todo dia. Então eu recomendo que você faça uma vez na semana. Pega um dia ali na semana que seja o dia mais tranquilo, de manhã, de tarde, de noite, enfim, antes de dormir. Senta na mesa e separa aquele dia e aquele horário específico para você fazer isso. Outro ponto importante, se você tiver um parceiro, um cônjuge, chama para perto, porque hoje em dia
acontece muito de as pessoas conviverem juntas, mas financeiramente não. Hum. E aí, às vezes, isso atrapalha muito também. Uhum. E é uma coisa que a gente trabalha, às vezes, também na Na consultoria, consultoria. né? Às vezes, um é o mais organizado e o outro É o mais é o mais bagunçado. bagunçado. Aí um fica reclamando do outro. Então, a consultoria se torna meio que Uma terapia de uma casal. terapia de casal e ajudar eles, né, Uhum. a construírem algo, né? Então, às vezes, tem um potencial muito grande, mas não tão alinhados, sabe? E aí, depois quando tá alinhado, aí a coisa flui, né? E tudo funciona bem melhor. Mas aí vem o outro ponto que você falou, a questão dos deliveries, né? Então, é uma coisa também impressionante também hoje, como a facilidade, né? Hoje no iFood, por exemplo, né? Então, as pessoas costumam consumir muito, Sim. né? A alimentação, porque é rápido, às vezes chega cansado do trabalho, o cartão de crédito já tá lá, né? Às vezes salvo, então você só faz um clique lá e pronto. E pede, E a comida chega. a comida chega, sendo que você acaba, se você não fizer o controle, depois tem que somar, né? Tudo isso, para ver quanto é que você está gastando só no delivery, né? Então isso muitas vezes quando você vai somar tudo, dá muito dinheiro. Então já peguei casos aí de gente aí, claro que é uma pessoa que tem uma renda maior, né? Mas que gastava ali por mês algo em torno de R$ 3.000 só com iFood. Caraca. Então quando R$ 3.000 dá para fazer muita coisa, né? Então sendo que ela não tinha noção disso, porque ela nunca somou, né? Então quando você soma e você vê o número, aí você começa a mudar, né? Você começa a E o entender. curioso é que a gente bate papo e volta para a lista. Bate papo e volta para a lista. A Não, importância a de lista visualizar. é fundamental. A lista é fundamental você visualizar. E eu gosto mais da lista do que uma planilha, sabia? Porque quando você está escrevendo, né, já fixa mais. Fixa mais, né? Você consegue você consegue mentalizar mais e até memorizar, né? A questão dos números e tudo mais. Sim. E às vezes a gente numa planilha no Excel não fica tão atento, né? Às vezes a tudo isso. Então existem vários estudos que comprovam isso, né? De que é bem melhor anotar, escrever. E realmente, quando você vai somar, então tem esses gatilhos, né? Que levam você a consumir mais também, né? Então às vezes você está cansado, tá estressado. Imagina aí, você chegar na sexta-feira. Tô cansado. Finalizou a semana. Eu sei que para vocês não tem, né? Não tem final de Não semana. tem final de semana, né? Mas para uma parte da população tem, né? Então Tem. quando chega na sexta-feira, a semana foi exausta. Então, Eu mereço. quem é que exatamente, é isso que eu ia falar. Então a frase, o eu mereço, né? Então, é um dos que está lá também no meu livro, é um dos 5 cavaleiros do Apocalipse, né? O eu mereço. Então você chega lá e diz, eu mereço. Então Quem nunca? não pensa mais em nada e vai lá consumindo. Então tem vários fatores que vão levando as pessoas a tomar essas decisões. Veja que é tudo relacionado à decisão, né? Sim, sim. E uma coisa que você falou interessante, que foi uma citação do seu livro, o quanto, uma conclusão que, pelo menos eu cheguei aqui, o quanto o autoconhecimento, você se conhecer, a questão de trazer lá de trás, a situação de privação, de abundância e tal, como exemplos, o autoconhecimento também para a questão financeira, né? Porque uma outra questão de você estar estressado, pode ter a ver também com a neurociência. Você está estressado, o que é que você precisa agora? De dopamina, barata. Sim. Né? Aí que você vai fazer o quê? Vai pedir aquele lanche, vai... muitas vezes, trazendo também de novo para as plataformas de jogos, tá valendo que eles usam a técnica de recompensa intermitente, que o teu cérebro ele tem um ganho, libera dopamina, né? Dá uma descarga de dopamina, daí você fica querendo ela, aí você perde, daqui a pouco ganha de novo, aí tá vendo? Eu ganho, outra injeção de dopamina, né? Então, para você ver que até nisso, se você olhar para dentro de si, se conhecer, é um bom domador de leões, assim, pro teu impulso, né? Então, o autoconhecimento Não, é fundamental. É fundamental você ter autoconhecimento para você tentar, né, vencer tudo isso, né? Porque realmente, sinceramente, eu nunca fiz nenhum login nessas, nunca fiz um cadastro para entender como é que funciona, né? Mas pelo que você tá falando aí, né? Então realmente é algo que ele estimula
a pessoa a sempre ficar tentando, né? Tentando, Isso. tentando. E aí a pessoa vai apostando, apostando, apostando e é o que acontece nos casos, né, da pessoa pedir dinheiro emprestado, né, vender objetos para tentar recuperar. Então, cada vez que você tenta mais recuperar, pior fica, É. né? E aí é onde existem alguns vieses, né, comportamentais que explicam isso. E é basicamente isso que você falou, né? Então, a pessoa acha que continuar, ela vai conseguir, em algum momento, ela vai conseguir recuperar aquilo que ela perdeu, né? Aí isso me traz à tona uma regra do mercado financeiro, que é que um grande investidor, né, que é o Warren Buffett, ele fala que a regra número 1 do mercado financeiro é você não perder dinheiro. E a regra número 2 é você nunca esquecer a primeira, né? Ou seja, você não perder dinheiro, porque é muito difícil você recuperar. Então, imagina, você perdeu 100 reais. Você tinha 100 reais, você perdeu e você agora tem 50 reais. Então você perdeu o quê? 50%, né? Para você voltar para os 100, você não precisa de 50%, você precisa de 100, porque você precisa Sim. dobrar os 50, né? Para Então, voltar, estaca para zero. voltar, estaca zero, né? Então, veja que é muito complicado, né? Então, inclusive, quando você vai investir na Bolsa de Valores, por exemplo, as pessoas acabam não o investidor que trabalha, que atua mais na área do trade, né? Então veja só que você tem um risco muito grande, você não pode perder, se você perder, você tem que recuperar, para recuperar, você tem que fazer um esforço muito maior. Então por isso que é muito importante você fazer análise de risco, né? Então, não posso perder, então você precisa às vezes é melhor você ganhar menos e ter um certo nível de segurança do que você arriscar, né, mais o seu patrimônio. E aí, às vezes, né, são pessoas que passaram uma vida, né, construindo um patrimônio para quando chegar num momento desse você perder tudo. E rápido, né? Sim. É rápido, não é. Então, teve casos aqui recente, assim, alguns anos atrás, né, da questão dos bitcoins, né? Então, daquelas questões todas que aconteceram. Então, tudo mais uma vez, emoção, né? Às vezes por questões também, às vezes de você querer de ter muita ganância, né? Também de querer ganhar muito dinheiro, enfim. Então, no mercado financeiro não funciona assim, né? Então a gente sabe que investir não é você ficar rico do dia para a noite, é você alocar os seus recursos de forma inteligente. Então você não quer dizer que você vai ficar rico do dia para a noite, mas você vai pegar aquele seu recurso, você vai aplicar ele da melhor forma possível e aí você vai ter os frutos, né? Assim, não é do dia para a noite, mas o mais importante é você ter a segurança daquilo que você está fazendo, né? Então, às vezes, é melhor você ganhar um pouquinho todos os meses, mas estar ali com o seu patrimônio seguro do que você arriscar, né? Tudo num cara ou coroa, né? Que é o Sim. caso aí das apostas. Perfeito. E para enriquecer nossa conversa aqui, houve uma pesquisa que foi comentada durante esses programas. Eu não me recordo se foi Globo News ou CNN, mas Sim. foi um dos dois que estavam falando sobre as bets e apresentaram uma pesquisa feita por um instituto de que uma porcentagem grande da sociedade. A pergunta era: você acredita que você vai se tornar um milionário ou você vai se tornar rico? E a maioria acredita. Tem isso. Tá vendo? Tem isso forte dentro de si. E um outro ponto que eu ia puxar aqui é a questão social também, porque no advento das redes sociais a gente vê muito aquela vitrine onde a vida de pessoas perfeitas, né? Sim, Que sim, tem a melhor viagem, tem o melhor carro, tem a melhor aparência, sim, tem o melhor corpo, que investe no Mojaro, investe sim, na cirurgia plástica, no Botox e tal. É muito gasto, é muita demanda, é muito tudo. Tem o carro esportivo, tem o carro elétrico. sim. E você fica numa frustração, né? Vendo todo mundo com essa vida perfeita e você não. É verdade. Né? Uma projeção que muitas vezes as redes sociais colocam na gente, que nos colocam numa sensação de tô ficando para trás, preciso fazer alguma coisa. Exatamente. Será que todo mundo fica rico e eu não fico? Exatamente. Isso aí é o teatro das aparências, né? Isso, exato. Então, é algo bem comum também, né? Então, hoje a gente vê
as pessoas assumindo riscos maiores. Aí eu não estou falando agora mais de apostas, mas estou falando de, por exemplo, trocar um veículo, né? Um carro, Uhum. por exemplo. Né? Então, às vezes você está lá com seu carrinho quitado, né? Tá andando, tá tranquilo. E aí, devido a esse teatro das aparências, você acaba muitas vezes, eu não quero mais esse carro aqui, eu vou financiar um carro porque o meu vizinho trocou, ou um amigo, enfim, trocou de carro, Ou o então, influenciador. ou o influenciador trocou, e aí eu também quero, né? Porque eu tô Uhum. ficando para trás, né? Então, as pessoas acabam muitas vezes fazendo isso, faz a conta, às vezes, muito rapidamente, na emoção, vê a parcelinha, tal, vai caber, eu acho. Mas esquece, né? Que carro tem tudo. Tem PVA, tem seguro, tem a Manutenção. manutenção, né? Então o custo de um veículo é muito alto e a pessoa acaba se endividando, né? Para tentar seguir um estilo de vida, um padrão de vida que ela não consegue, Uhum. né? E aí acaba, de certa forma, se endividando, né? E aí chega um ponto, muitas vezes, de que a pessoa vai ter que se desfazer daquele bem, porque, sei lá, na frente não vai conseguir pagar, né? Uhum. E aí é complicado, né, para voltar ao que era antes, né? Então eu sempre também falo, né, que um erro financeiro pode levar anos Uhum. para você voltar à situação que você estava antes. Então, por isso que é muito importante você fazer um planejamento daquilo que você quer, porque dependendo do grau, né, do, Uhum. do, do, do erro que você cometeu, para você voltar é muito tempo que você vai Sim. levar para retornar, né? E às vezes, né, você olha ali a grama do vizinho, né, Uhum. acha que tá ótima, mas às vezes aquela grama ali é artificial, né? Sim. E custa caro para fazer a Exato. manutenção, né? Então, muito cuidado, né? Uhum. Eu sempre costumo dizer muito cuidado com as comparações, né? Então, as redes sociais hoje elas estão aí para escancarar isso e a gente não deve jamais ter isso como referência, né? Sim. Porque são realidades muito discrepantes e muitas vezes elas nem são aquilo que a gente imagina, Uhum. né? Às vezes são só realmente aparências, né? Uhum. Então, às vezes não é a realidade. Sim. Às vezes aquela pessoa que está ali, ela está altamente endividada, né? Tá usando cheque especial, tá com muitas dívidas e às vezes ela só expõe uma partezinha da vida dela, né? Então ela não expõe tudo. Uhum. Então, às vezes as pessoas acabam pegando só aquele E achando que é o e todo. achando que é o todo, né? Então tem que ter muito cuidado nisso aí para você não tomar uma decisão que vai, de certa forma, comprometer a sua vida. Perfeito. A gente tá caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu queria aqui, surgiram é, 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 curiosidades aqui. Eu queria que você finalizasse assim falando sobre o seu livro, como foi que você tomou essa decisão de Ah, escrever esse livro e também deixando uma mensagem para o pessoal, aí uma mensagem final para o pessoal que está certo. assistindo a gente. Bom, essa questão do livro, né, é interessante porque é a primeira vez que estou falando sobre ele, Uhum. na verdade, né? Primeira mão, olha só Primeira coisa mão, boa. primeira mão. Tô finalizando ele, mas assim, ele surgiu, na verdade, dessas experiências, né, que eu tive aí ao longo da minha trajetória. E aí, quando um caso assim, né, falando um pouquinho mais sobre isso, mas assim, quando eu comecei a minha vida financeira, né, quando eu comecei a trabalhar, eu me endividei, né? Então, assim, hoje eu sou economista, sou formado e tudo mais, mas eu já fui endividado, né? Já fui endividado, não cheguei a inadimplência, graças Uhum. a Deus, mas eu já fui endividado. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, aí quis comprar um veículo sem poder, comprei, me endividei, eu tinha faculdade na época também. Então foi um período assim bem complexo assim e que para eu conseguir me restabelecer, né? E aí eu precisei fazer um empréstimo, enfim, precisei me endividar mais, passei muitos anos pagando esse empréstimo. Então quando eu falo, né, às vezes Uhum. porque eu já senti na pele isso. E aí de lá para cá foi quando desse momento de vida que eu tive, foi quando eu decidi realmente que eu não ia mais passar por aquilo, né? Então, dali eu comecei a estudar economia, né? Foi quando eu ingressei no curso de economia
E aí foi quando eu comecei a entender mais ainda, né, sobre questões de mercado financeiro, né, de como a economia funciona, de como o universo de finanças funciona. E aí foram acontecendo as experiências, né? Então, a partir dessas experiências, é, no livro, muitos dos capítulos são inspirados em casos reais, né? Tanto experiências pessoais minhas, quanto experiências vividas, né? E cada capítulo ele traz uma lição, né? Então ele é dividido em três partes, né? A primeira parte ele fala muito sobre como foi construído a forma como a gente lida com dinheiro hoje. Então, quando eu falo, né, que você não acorda simplesmente, vou estourar o meu cheque especial. Então, ninguém acorda querendo fazer isso, ninguém acorda querendo se endividar, ninguém acorda querendo colocar o nome no SPC no Serasa, né? Pelo contrário, às vezes você está ali tentando resolver a sua vida e chega uma situação ou outra e você acaba se endividando, né? Mas a primeira parte do livro ela lida muito com essa parte do autoconhecimento, né? Você falou, então, do script, né? Que é como é que foi construído isso. É uma reflexão, na verdade. Eu acredito muito que as finanças elas estão muito mais relacionadas a questões internas. Sim. E aí tem uma outra parte do livro que explica basicamente o que é que você tem que fazer para mudar isso que você entendeu sobre si, que é a questão de hábitos. Cada capítulo ele tem algumas aplicações, então ele é bem didático, ficou muito didático. E o final do livro é para você construir os resultados, né, a partir dessas mudanças. Então, basicamente são essas três partes. E aí eu estou pretendendo lançar esse livro talvez só no próximo ano. Perfeito. E quando lançar, tá, as portas estão abertas aqui para você fazer o lançamento Sim, do obrigado, livro. obrigado. E sobre o seu trabalho com consultorias, Sim, suas redes sociais, seus sim, contatos. sim, sim. Eu faço consultoria tanto empresarial e pessoal também. Geralmente, o meu foco hoje é mais empresarial. Eu faço consultoria para pequenas e médias empresas que precisam entender os seus números. Então, o que é que acontece muito, né? O empresário acha hoje não, né? Mas o empresário ainda acha que ele só precisa vender, né? Então, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Sim, você precisa vender, mas também precisa entender os números, porque às vezes quanto mais você vende, mais prejuízo a sua empresa tem. É meio É controverso, controverso. né? Mas é uma realidade. Então, se Sim. você, dependendo de como a sua estrutura de custo ela tá, né? Então, cada R$ 1 a mais que você vende, mais prejuízo você tem na sua empresa. Então, você precisa entender os seus números. Então, basicamente, o que é que eu faço? Assim, bem simples. Eu traduzo os números da empresa em um diagnóstico para auxiliar, para ajudar os empresários a tomarem melhores decisões. E aí, através desses números, ele consegue estruturar melhor a empresa, melhorar as vendas, reduzir custos, otimizar os processos internos. Então, é uma consultoria assim, que ela de fato é muito focada no resultado, né? Então, a gente trabalha e aí vem a parte pessoal, né, que às vezes está relacionada também, né, porque geralmente alguns empresários eles misturam muito, né, a conta física com a conta da empresa, vida pessoal com a vida da empresa. Então, a gente precisa às vezes fazer essa Separar a pessoa física da jurídica. separação e cuidar de uma, cuidar de outra, porque às vezes o empresário está tirando muito dinheiro da empresa, a empresa não tem condição de manter o padrão de vida do empresário, então precisa fazer essa análise, que é uma análise bem robusta, para entender, fazer um diagnóstico e a partir dali traçar um plano de ação, fazer o acompanhamento. Então é um trabalho que geralmente leva meses, né, para a gente começar a ter resultados. Perfeito. E fora isso também a gente também tem nós fazemos também trabalhos de cálculos para o Tribunal de Justiça e para extrajudiciais também, por exemplo, então para advogados, né? Então trabalho muito com advogados que precisam fazer cálculos de revisional de contratos de empréstimos de financiamento. Aí vem, né? Os consignados, que eu faço muito também. Às vezes os bancos eles cobram mais, né, do que o permitido. E aí, em alguns casos,
o idoso ou o aposentado ele tem direito a um ressarcimento. Aí você precisa elaborar um relatório técnico Isso é um para parecer técnico. anexar ao processo. É um parecer técnico que eu faço e o advogado ele anexa junto com a petição dele. E aí o juiz ele analisa e dá ali faz os encaminhamentos. Então faz revisional desses empréstimos, de operações de financiamento imobiliário, de veículos também, de carro, de moto. Também temos, também fazemos revisional de cheque especial, que aí, como eu falei, né, o juro do cheque especial ele é muito alto, né, e às vezes os bancos eles aproveitam que as empresas usam muito cheque especial, sim, porque geralmente as empresas não têm capital de giro, então elas usam muito cheque especial e aí os bancos eles muitas vezes extrapolam os limites. E aí a gente também faz esse trabalho, enfim, uma série de cálculos, tudo que for relacionado a cálculos por exemplo, apuração de haveres, que é quando há vamos dizer assim, um divórcio entre os sócios. Então, empresas que geralmente têm sócios, e aí quando há essa separação, precisa calcular quanto é que cada sócio vai receber, né? Então, isso aí é um processo bem complexo também. É um embate judicial muitas vezes, e a gente faz também essas análises, né, para dizer basicamente, essa parte aqui é sua, essa parte aqui é sua, e vida que segue, né? Vida que segue. Vida que segue. Amadeu Fonseca, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado. E eu agradeço a você também que acompanhou a gente até aqui. Eu garanto que você vai anotar também todos os seus gastos aí, que as dicas foram muito boas. E outra dica muito boa também é acessar o nosso portal .pb.com.br. Eu costumo dizer que aqui a gente fica ligado em tudo que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo. Aconteceu na Paraíba, eu te conto direto ao ponto. Até a próxima. Tchau, tchau.